Olá, senhoras, olá, senhores, estamos de novo aí, né? Vamos lá? Então, estamos aí aparando as arestas aí da nossa ementa que está aqui na minha frente, né? Item a item. Algumas vezes a gente não tem exatamente como seguir a disposição da ementa, porque você sabe que as questões vêm com vários assuntos, às vezes, na mesma questão, mas serve para a gente checar o que está faltando, o que ainda tem que ser feito. No nosso caso, só mesmo aparar as arestas. Então, observe essa questão seguinte aí, a respeito de poluição que ele pega. Na sua ementa, ele diz que quer, olha lá, deixa eu ler para ti. Ele fala assim, ó, água na natureza, estrutura, propriedade, importância, poluição e tratamento. Bom, tu vê que a questão, ela fala a respeito de poluição de água, mas é muito difícil que ela fale só disso. Então ela vai falar de poluição atmosférica, vai falar de agravamento de poluição. É isso que você precisa enxergar na questão. É muito difícil num concurso do nível do que você vai prestar, que existe uma questão só sobre um determinado assunto. E isso, especialmente na química, né? A gente tem que ter um certo jogo de cintura para ver toda a ementa, que é o que você deve estar fazendo, eu acredito, e depois ir riscando o que está faltando. A gente vê os conceitos básicos, como foi o que nós fizemos, e depois a gente começa a ligá-los, né? Vamos ver se é isso mesmo? Vamos, ao invés de ficar conversando, vamos trabalhar. Olha lá o que eu estou te mostrando aí. Assinale a alternativa errada. Os meninos estão mostrando para você aí o texto. Então nós temos aí, ele vai querer a alternativa errada. Muito bem. Nessa alternativa errada, normalmente você tem que ter duplo cuidado, né? Porque às vezes tem duas que se parecem muito. Olha aí, tem A. A água, além de poluída por dejetos industriais, olha, ó, que tipo de poluição que é esse? Química, extremamente complicado, né? E esgoto, que tipo de poluição que é esse? Biológica. O esgoto não tratado é poluição biológica. Cuidado que vai levar aquilo que eu disse para você, que a gente chama de uma eutrofização. Aumentar, trófos, alimento. Isso aumenta o número de nutrientes na água, aumenta os organismos que vão se utilizar desses nutrientes, as algas proliferam, criam uma barreira, a luz não passa, as algas que estão mais abaixo da superfície morrem, não produzem mais oxigênio e mortandade de peixe. Olha aí, que loucura. Ah, mas aumentou a quantidade de nutrientes? Sim, isso acabou levando à mortandade de peixe. Então, você viu, dejetos industriais e esgoto, que é uma poluição biológica. Pode também ser poluída pela agricultura. Eu diria para você que aqui no Brasil, tanto quanto a industrial, essa é preocupante. Exatamente. Por quê? Porque pela agricultura você vai ter os chamados defensivos agrícolas, né? Na verdade, eu costumo chamar de agressivos agrícolas, porque na necessidade aí de aumentar a produção, usa-se todo tipo de substância química que às vezes, na maior parte das vezes, não é biodegradável e tem um efeito cumulativo. Vai se acumular nos elos finais da cadeia alimentar. Como eu já te falei mais de uma vez, você joga essas substâncias, como um DDT, por exemplo, um organoclorado, os orgânicos fosforados, vai para o vegetal, chove, vai para o riacho, as algas absorvem aquilo, os peixes, os microcrustáceos comem as algas, os peixes pequenos comem os microcrustáceos, peixe grande come pequeno, vem o pinguim e come o peixe, quer dizer, acaba se acumulando lá no pinguim. Recentemente foi encontrado DDT em pinguins na Antártida, como consequência de utilização desses defensivos do sul da Argentina. Então, cuidado com isso pela agricultura, sim, também. É verdadeira. Ele quer errado. Tá, vamos para a segunda. A poluição da água com substâncias não biodegradáveis, quer dizer, aquelas que não se decompõem por ação de micro-organismos, pode perturbar todo o equilíbrio ecológico de uma região, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. A poluição atmosférica se dá não só pela indústria, aí, do que eu tinha te dito, mas também pela circulação de carros e ônibus. Claro, a indústria vai produzir através das chaminés resíduos, se não tiverem os necessários filtros, né? É muito comum você observar, por exemplo, as regiões das termoelétricas, onde se produzem gases altamente poluentes, como SO2, SO3 e mesmo as partículas de carvão.
E você observa aí, ó, carros, a combustão que eu te falei agora há pouco em outras questões. Queimar gasolina, queimar álcool, queimar diesel, vai produzir CO2. Tanto o combustível fóssil como o etanol, que é não fóssil, verdadeiro. Agora, cuidado aqui. Eu vou até mudar de cor, porque essa questão ela é clássica. A inversão térmica. O que a gente chama de inversão térmica? Bom, a inversão térmica se dá da seguinte forma. Normalmente você tem aqui, ó, a Terra. Quando o Sol bate na superfície da Terra e há o aquecimento, a tendência, quando aumenta a temperatura, veja, é que, com o aumento da temperatura, os gases que estão em volta da Terra subam. Isso é o normal. Quanto maior a temperatura, mais alto ele vai ficar. Ou seja, gases quentes tendem a ficar nas camadas superiores e frios mais embaixo. Quando ocorre essa inversão térmica, normalmente acontece o contrário. Esses gases mais quentes ficam embaixo. Eles são impedidos de subir por camadas muito espessas de outros gases. Como é que eu sei disso, Dimas? É fácil. Lugares assim, por exemplo, como São Paulo, a gente notava nas ruas que nas chaminés, normalmente a fumaça faz isso. Isso é inversão térmica. Normal, está subindo. Quando acontecia a inversão térmica, a fumaça não subia. Aumentava lá o famoso fog, né? Ou seja, normalmente a fumaça subiria, porque ela está quente. Quando há inversão térmica, ela não se dissipa. E acumulando isso, acaba acumulando, aqui, nessas regiões onde você está. Então, cuidado. A inversão térmica tem ocasionado problemas de saúde, sim, em áreas industriais. Indústria. É ocasionada pela poluição atmosférica. Não. Aí é que está a pegada. Até aqui está certo. Mas ela não é ocasionada pela poluição atmosférica. Na verdade, a inversão térmica ela agrava a poluição atmosférica. Porque ela evita que os poluentes se dissipem para as camadas superiores. Dificulta, mas ela não é causada pela poluição atmosférica. Então, essa é a falsa, mas vamos deixar no stand-by. Vamos ver que é a errada. Vamos ver aí. A inversão térmica, que tem ocasionado problemas de saúde em áreas industriais, agrava, perfeito, a poluição atmosférica. Por quê? Porque ela impede a dissipação. Então, com certeza, a errada é a letra D, porque afirma que a poluição é ocasionada. Ela não é. Ela agrava a poluição. Cuidado com isso. Como é que eu sei, Dimas? Quando você notar que a fumaça não está subindo das chaminés, não está dissipando, né? Porque camadas mais altas da atmosfera estão impedindo essa subida, porque houve, como o nome diz, uma inversão térmica. Ao invés da mais quente subir, ela fica mais próxima da Terra. Tranquilo? Tranquilo, né? Vamos ver mais uma? Vamos ver mais uma. Bom, essa é uma outra questão tradicional também, né? A questão de poluição. Você vê que ele está falando da queima de combustíveis fósseis, eleva as concentrações de SO2 e CO2 na atmosfera que causam, respectivamente, os seguintes efeitos. Observe, o que você pode falar a respeito? O que você pode falar a respeito do SO2? Bom, esse SO2, o dióxido de enxofre, normalmente ele é produzido, toma cuidado com isso, quando normalmente, numa termoelétrica, a termoelétrica é aquela usina elétrica que vai, porque tem dois tipos de termoelétrica, aquela que queima carvão para aquecer a água passa para vapor e gira as pás da turbina. Essa produz o SO2. Cuidado, que uma usina nuclear também é uma termoelétrica. Só que é uma termoelétrica utilizando radioatividade, que nós vimos anteriormente. Coloca os elementos, as pastilhas dos elementos radioativos dentro de tubos, aquece a água, vira vapor e gira as pás da turbina. Como na hidrelétrica, usa água para girar as pás da turbina. A termo usa o vapor produzido pela queima de carvão. Aí é que está o perigo. Quando se queima o carvão, lá na termoelétrica por combustão, produz-se o CO2, que já agravaria aí o efeito de estufa, mas o pior é que nessas usinas, normalmente o carvão utilizado, ele está contaminado com enxofre. E esse enxofre também, sofre uma oxidação,
passando para SO2. Olha o perigo. Esse SO2 é um gás que sai junto pela chaminé com o CO2. O SO2, nas camadas intermediárias da atmosfera, vai reagir com meio mol de O2, ó, e vai se transformar no SO3, que é o trióxido de enxofre, ou anidrido sulfúrico. Nas camadas mais altas, o SO3, ó, vai reagir com H2O e produzir o ácido sulfúrico, que é o H2SO4. Isso vai chover sobre as cidades circunvizinhas, onde tem essas usinas termoelétricas que não têm um tratamento adequado desses gases que são eliminados pelas chaminés. Então, o SO2, produzido pela combustão, ó, do enxofre, que está contaminando o carbono. O SO2 reage com meio mol de oxigênio, forma SO3, o SO3 com água, ácido sulfúrico e chove, corroendo imagens, estátuas, desculpem, de carbonato de cálcio, esse tipo de coisa toda aí. Problemas de pele, olha o problema desse tipo de poluição, dermatite, problemas pulmonares, alergias, enfim. Então, tá. O outro é o CO2. O CO2, você já sabe também que o CO2 ele é produzido pela queima de combustíveis fósseis. Quer dizer, normalmente o combustível fóssil a que ele se refere aqui é o carvão e gasolina, petróleo. Só que esse carvão, que é o combustível fóssil, está contaminado com enxofre, fica ligado nisso. Daí ele pergunta, os seguintes efeitos. Efeito estufa com CO2 sim, e aumenta a temperatura, tá. Mas ele não falou do SO2. Chuva ácida, sim, ó. Chuva ácida com SO2. E o efeito estufa com CO2. Sem dúvida, a alternativa B. Só para a gente dar uma analisada melhor, vamos ver as outras alternativas. Degradação da camada de ozônio. Falsa, né? Degradação da camada de ozônio, normalmente é pelos CFCs, clorofluorcarbono, que eu te disse que o normal é quando o O2 se transforma em O3. Mas pela ação dos CFCs, o O3 se transforma em O2. Então, nada a ver. Degradação da camada de ozônio, mas a ver com CFCs na atmosfera. Degradação da camada de ozônio e chuva ácida. Embora o CO2 até pudesse provocar chuva ácida também, sabia? CO2 em algumas cidades, mas é uma chuva ácida mais branda. Vai produzir o ácido carbônico, H2CO3, que é um ácido fraco. Tá? Muito comum, eles têm muito CO2 em cidades como São Paulo, mas não bateria pela degradação da camada de ozônio para o SO2. Chuva ácida, sim, câncer de pele estaria ligado a outros mecanismos, e não isso daí. Então, marcamos letra B mesmo, bem formuladinha. Muito bem feita a questão. Vamos ver mais uma? Vamos ver mais uma, né, crianças? Que a coisa está andando bem agora. Bom, a próxima questão, ele diz, uma forma comum de poluição, tá? Continua a poluição, uma forma comum de poluição das águas, é causada pelo lançamento de dejetos humanos nos rios. Olha aí, esgoto não tratado, lagos e mares, consequentemente. Esse resíduo deve um aumento na quantidade de nutrientes. Olha aí. Tu lembra quando a gente fala em biologia, um organismo pode ser autótrofo, quando ele produz o seu próprio combustível celular. Vegetais que fazem fotossíntese, fotoautotróficos, usam a luz para produzir o alimento, trófos alimento. Nós animais, via de regra, somos heterótrofos. Por quê? Porque nós não conseguimos produzir o nutriente, temos que comer quem o produz. Mas, Dimas, eu não como mato, tu não come mato, mas come o boi, a vaca, que comeu o vegetal. Isso é a famosa cadeia alimentar. Então, fica ligado nisso aí que ele vai fazer essa abordagem. Então, ele diz, é uma forma comum das águas para dejetos humanos, já tínhamos isso. Esses resíduos levam a um aumento, sempre grifo as palavras importantes, na quantidade de nutrientes, trófos, disponíveis no ambiente. O fenômeno é chamado eutrofização, ligado. Aumenta o aporte de matéria orgânica. Quando esses resíduos atingem uma massa d'água, ocorre uma cadeia de eventos que culminam com graves problemas. Olha, cadeia de eventos vai ser a resposta. Sobre esses eventos e suas consequências é correto. Lembre-se, vamos voltar, o aumento
de esgoto não tratado num rio, lago, mar, no oceano, esses nutrientes que ainda existem nas fezes, não tratadas, nos dejetos, e até mesmo em aquilo que sai pela pia da tua casa, vai muito resíduo, isso leva a um aumento de nutrientes que favorece a proliferação, juntamente, principalmente, com detergente é meio complicado, porque o detergente às vezes apresenta fosfato ali, tem alguns que tem um grupo fosfato. Com essa coisa, aumenta a produção de organismos que ficam na superfície. Normalmente, alguns grupos de algas também. Eles cobrem a superfície, porque aumentou a quantidade de nutriente, aumentou a reprodução. Isso impede que a luz do sol passe. Primeiro, impede que o CO2 também entre ali. O CO2 está vindo da camada atmosférica, mas principalmente impede a passagem da luz. Você sabe que sem luz, as algas que estão mais abaixo, as que produzem mais oxigênio, ali as algas microscópicas, elas também não vão conseguir produzir glicose e oxigênio, porque elas precisam de CO2, água, luz. Tendo a clorofila, produzem a glicose e o oxigênio. Se a luz não passa, não tem fotossíntese. Se não tem fotossíntese, diminui a produção de glicose e de oxigênio. Vem a mortandade de peixe, que às vezes, intoxicação. Não, a eutrofização pode levar à morte de peixe pela baixa produção, porque os peixes precisam do oxigênio que as algas produzem e fica dissolvido na água. Vamos ver qual é a melhor? Vamos ver qual é a melhor. Então, trabalhando. Sobre esse evento e suas consequências, é correto afirmar que, vejamos, os resíduos causam proliferação de micro-organismos. Perfeito. Perfeito. Que levará à escassez de oxigênio. Perfeito. Porque se não tem oxigênio, porque não tem fotossíntese. Por que não tem fotossíntese? Porque a luz não está entrando. Por que a luz não está entrando? Porque esses micro-organismos da superfície impedem a passagem da luz, proporcionando a morte de organismos que usam o oxigênio. Já que não está tendo fotossíntese, olha, veja bem, algumas vezes prejudica a fotossíntese porque tem pouco CO2, como por exemplo a questão do óleo, do petróleo na superfície. Mas agora a superfície está obstruída por micro-organismos. A luz não passa. Se a luz não passa, produz muito pouco oxigênio. Organismos que precisam do oxigênio, como os peixes, por exemplo, crustáceos, vão acabar morrendo. Então tanto autótrofos quanto heterótrofos. Perfeito. Porque a própria alga, ela produz oxigênio, mas ela precisa do oxigênio também para queimar a glicose. Perfeita a letra A. Mas vamos dar uma checada. Vamos ver a letra B. Letra B. Os resíduos levarão à escassez de fósforo e nitrogênio. Não vejo correlação. Que comunirá com o desaparecimento de algas e plantas. Falsa. Né? O fósforo normalmente é utilizado ali como nitrogênio, né? Formando os nitritos, os nitratos, absorvido pelos vegetais, e o fósforo que aparece ali nos ácidos nucleicos, por exemplo. As bactérias degradam resíduos, nem sempre. Algumas sim, outras não. Liberando os nitratos de fosfato, às vezes. Que são tóxicos aos peixes, não necessariamente. Causando assim a morte dos animais, não. Ainda a letra A. D. O excesso de fósforo e nitrogênio impedirá o crescimento de algas, não. Quanto mais fósforo, mais nitrogênio, mais as algas vão crescer. Como consequência, haverá redução da fauna aquática. Errado. Os resíduos levarão à proliferação de organismos fotossintetizantes. Proliferação, não. Levarão à extinção desses organismos. Porque mesmo as algas precisam do oxigênio que elas produzem. Né? Então, sem dúvida, a letra A é uma questão muito bem formulada. Então, nós estamos concluindo aí mais uma parte, né, da nossa ementa, que é a parte aí de poluição, né? Então, poluição química, poluição biológica, poluição industrial, como nós vimos. E essa é uma questão, o Fernando está mostrando para ti aí, é uma questão bastante interessante. Porque ela fala, se você observar, a respeito do que a gente chama de efeito cumulativo, não é acumulativo. Muito comum, aí você vai encontrar aí na tua área, na tua vida profissional. Ele diz que um lago poluído por produtos clorados, o dicloro, difeniltricloroetano, que é o famoso DDT, né? Por exemplo, então foi dedetizado. O grupo da cadeia trófica que deverá apresentar maior concentração do produto é o 12. Olha, é uma questão clássica.
Veja que quando ele fala em cadeia alimentar, uma cadeia alimentar, tecnicamente, seria o caminho percorrido pela energia dentro de um ecossistema. Difícil? Não, assim, pense. Qual é a fonte de energia de todos os seres vivos que habitam esse nosso planeta? A luz do Sol. Quando se diz, por exemplo, que nós somos seres de luz, você pode ter uma conotação até religiosa, mística. Na verdade, ela é bem científica, porque a luz do Sol, ao incidir na folha do vegetal, vai transformar moléculas simples, como CO2 e água, em moléculas complexas, como a glicose e o oxigênio. É a fotossíntese. É a base, a sustentação de toda a vida na Terra. Imagine que se a luz do Sol, por exemplo, se extinguisse, né, ela gasta em média de 8 minutos e 20 segundos, 500 segundos, nós ainda veríamos o Sol por uns 500 segundos, mas em muito pouco tempo a vida acabaria na Terra. Por quê? Porque nós não produzimos o combustível de todas as nossas células. Quando eu digo nós, não são mais humanos. Tá? Os próprios vegetais precisam de queimar. A glicose é o combustível celular básico. Então, uma cadeia alimentar, ela demonstra o caminho percorrido pela energia. Mas se você pensar bem, esse caminho é unidirecional. Observa comigo se não. O caminho percorrido pela energia, a energia é sempre admitida na Terra na forma de energia luminosa. Olha aí. Ó. Ou seja, energia fotônica, né? A luz. Essa energia, então, o caminho percorrido pela energia, a energia é admitida nos ecossistemas da Terra como energia luminosa. Ela é estocada como energia química. Como assim, Dimas? Ué, durante a fotossíntese, ó, o CO2 vai reagir com a água, na presença de luz e de clorofila, vai transformar em C6H12O6 mais O2. Ó. Então, a energia química está aqui. Por quê? Porque ela pode ser estocada. Essa energia química, então, admitida como luminosa, estocada como química, ela é utilizada como energia mecânica. Como assim, Dimas? Claro, veja que quando você pega a glicose, C6H12O6, no alimento, reage com o oxigênio dentro da célula, você produz CO2, mais água, mais energia. Veja só, essa energia ó, é que nos mantém a todos vivos. Então, é a própria energia luminosa que foi transformada em química, utilizada como mecânica, e como é que ela volta para o meio? Como energia térmica. Então, como calor, ó, essa energia toda tem um caminho one-way, mão única. Captada, admitida como luz, transformada em glicose, energia química, consumida durante a respiração celular, que é a queima da glicose dentro das células, e dissipada para o meio como energia térmica. Então, isso é o caminho mão única. Agora, como é que você vê isso do ponto de vista de uma cadeia alimentar? Então, você vai ter 3 níveis na cadeia. O primeiro nível são os chamados produtores. Quem são os produtores? Ó, são aqueles que fazem a fotossíntese, produzem a energia e estocam. Aí vem os consumidores. Os consumidores somos nós, ó, que, veja bem, não produzimos a glicose e o oxigênio, temos que comer o vegetal. Eu não como o vegetal, mas come o boi que comeu o vegetal. Por isso que esse nível ele admite subníveis. Ó, o consumidor primário é o herbívoro, comedor de mata, é o nível mais favorecido. O consumidor secundário é o carnívoro que come o herbívoro. O consumidor terciário, de ordem 3, é o predador, o carnívoro que come carnívoro, e assim vai. Agora, o nível final é o retorno para o meio ambiente. São os chamados decompositores. Ó. Os decompositores são aqueles que decompõem, como o nome diz, os seres vivos quando eles morrem. Morreu o vegetal, o decompositor age sobre ele e faz com que ele volte para o meio para ser reutilizado. Morreu o consumidor, o decompositor age sobre ele. Né? Então, esses são os 3 níveis: produção, consumo e decomposição. É o que ele chama de cadeia alimentar. Quando você fala em teia, é quando você tem várias cadeias intercaladas, né? Porque normalmente você não tem uma cadeia isolada. Tem várias cadeias ligadas entre si. Então, é isso que ele está versando. Aí ele fala assim, olha,
Veja lá comigo se não. Ele fala assim, num lago poluído, os produtos orgânicos clorados, DDT, grupo de cadeia trófica, que deverá apresentar a maior concentração. Bom, então o lago está poluído, o DDT vai ser assimilado no lago, olha aí, pelas algas que estão ali, que fazem a fotossíntese. Essas algas servem de alimento para microcrustáceos, o chamado zooplâncton. As algas são fitoplâncton. O DDT passou agora para esses organismos. Observe que o produtor, fitoplâncton, a alga, é comido pelos zooplâncton, microcrustáceos, pequenos camarões, pode pensar assim, que come um monte de alga, aumentou nele, porque ele come muito. Aí vem um peixe de pequeno porte, que come um microcrustáceo, só que ele come um monte, está mais concentrado nele. Isso é que é chamado efeito cumulativo. Vem um peixe de porte mais avantajado, piscívoro, que come, aumentou nele. Aí desse peixe vem o pinguim, vai estar mais no pinguim. A hora que eles são decompostos, isso volta para o meio. Então, na questão dele, quem é que são os organismos onde vai estar acumulado em maior concentração? Peixes planctófagos são os peixes que comem o plâncton, ou seja, o plâncton é produtor. Peixes carnívoros são os peixes que comem os peixes. Aves piscívoras são as aves que comem os peixes. Fitoplâncton não, fitoplâncton são as algas produtoras. Zooplâncton, ó, é o elo inicial. Então, quem é o elo final dessa cadeia? As aves, ó, que comem, observe bem, os peixes que comeram o zooplâncton, que comeram o fitoplâncton. Então, cuidado, sempre nos elos finais das cadeias alimentares. É bastante cobrado. Muito bem, meninos, a gente encerra essa parte aí de poluição, né? Um beijo, fiquem com Deus e namastê.